como que a gente consegue mudar essa curva para que a tecnologia ela viabilize a redução de custos na saúde. Hoje a gente sabe que o orçamento mundial de saúde só perde para o orçamento de guerra. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Vibe. Esse aqui, na verdade, é a segunda gravação, né, Ive? Lá no primeiro, a gente comentou que era o MVP, que era a ideia do primeiro episódio, que a gente ia fazer um teste, e realmente testes, às vezes, não funcionam, né? E foi justamente o que aconteceu. A gente teve um problema no áudio. A Ive, que está aqui com a gente, aceitou poder vir aqui gravar de novo, e a gente vai fazer, então, esse primeiro episódio do podcast do Vibe, mas já sendo aí uma segunda gravação, né? Então, assim, é a prova de que MVPs às vezes falham e precisam ser refeitos para funcionar. Então, meu nome é Rafael Zanato, eu sou head aqui do Vibe Unimed. O Vibe Unimed é o hub de inovação da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, e aqui a gente acelera e investe em startups da área da saúde. Então, só para vocês entenderem um pouco do que a gente vem fazendo aqui, a gente já acelerou 60 startups, já investiu em algumas delas, está atualmente no batch 5 de aceleração, né? Então, uma turma nova começando aí com a gente faz pouco tempo. Então, só para dar um pouco de um pano de fundo aí do que a gente vem fazendo aqui e por que a gente está trazendo hoje founders para discutir assuntos que são importantes dentro da temática da inovação, do empreendedorismo e da tecnologia. Dar as boas-vindas aqui para a Ive, nossa convidada de hoje. Ive, seja muito bem-vinda e já aproveita e já te apresenta, conta um pouco de quem tu é, e aí a gente já vai para o assunto. Hoje a ideia é a gente falar do futuro da saúde. Obrigada pelo convite, sempre um prazer conversar com você. Eu não perderia a oportunidade de bater um papo contigo de novo, então pode chamar quantas vezes quiser, é sempre um prazer. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ive, eu sou fundadora da startup Receita Digital. Receita Digital ela é uma plataforma de prescrições digitais. Não só a gente não fala prescrições médicas digitais, porque a gente aborda do ponto de vista do paciente. Então, ele espera que a prescrição dele seja digital do médico, mas também do dentista, do médico veterinário e de todo mundo que ele puder. Só para dar um pouquinho do contexto, né, de como que eu vim parar aqui, a minha carreira profissional, né, do início da minha vida adulta, foi no mercado financeiro, mercado bancário. Depois de 10 anos trabalhando no mercado bancário, comecei a me interessar muito por inovação e participar de eventos de inovação. Foi quando nasceu a Receita Digital em 2017. Então, eu estou aí no meu 6º ano já empreendendo em saúde. Desde 2018, exclusivamente com a Receita Digital, eu saí, né, da minha carreira anterior, fiz essa mudança de carreira, e a Receita Digital entrou no mercado em 2020. No final de 2021, a gente enxergou uma grande afinidade do nosso negócio Receita Digital com o negócio Consulta Remédios, né, que está aqui a nossa logomarca aqui atrás, e no final de 2021, então, a gente fez essa fusão com a Consulta Remédios. Então, hoje eu estou aqui como dona do produto Receita Digital dentro do grupo Consulta Remédios. Então, nesse meio tempo, fiz vários programas de aceleração, desde o Founder Institute, do próprio Vibe, do BET2, a gente também participou, do Connect Startup Brasil, que é um programa muito legal. Eram 100 startups na primeira etapa, foram uns 3.000 inscritos, 100 startups aprovadas no programa, e a gente foi até a fase final, a gente ficou em 2º lugar, atrás só da CoreSync, que também foi acelerada a Vibe. Então, né, enfim, no próprio Vibe. E nesse meio tempo também, de 2019 a 2021, eu fui presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, e hoje eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, porque eu acho que a gente tem um grande trabalho ainda para fazer dentro desse mercado de saúde digital, muita coisa a contribuir, muita coisa para evoluir. Sim, sem dúvida. E tem muita coisa acontecendo, né? E é legal, daí, né? Poxa, eu tava na BSS, agora tô na SBIS, né? Então, assim, também trocar as cadeiras, né? Fazer com que novas lideranças surjam dentro do ecossistema é realmente também um trabalho muito importante, não só de quem tá, mas também quem tá fomentando essas novas coisas, né? Mas show de bola. Como a gente já tinha comentado, a ideia do podcast do Vibe é trazer assuntos importantes que estão sendo discutidos dentro do ecossistema de saúde, né? E para abrir a conversa hoje, como tema o episódio 1 do podcast, a gente quis trazer uma ideia do futuro da saúde, né? O que está acontecendo atualmente no setor da saúde que tem a capacidade de realmente impactar
essa saúde como a gente conhece hoje. E é muito legal porque a gente está nessa discussão, né? Eu costumo dizer assim, de vez em quando tem uns ciclos assim, e aí chega um ciclo que muitas coisas começam a acontecer ao mesmo tempo, várias tecnologias começam a se cruzar e realmente coisas novas começam a surgir. Eu acho que a gente é feliz por estar vivendo nessa era, inclusive, e aí por isso, pô, a Ivy já se apresentou, já explicou um pouco de tudo que ela participa e faz parte atualmente. Então, poxa, nada, ninguém melhor para a gente poder talvez beliscar um pouco esse assunto, né? Porque a gente sabe que ele é super complexo, a gente não conseguiria, e aí em 40 minutos de programa, falar sobre todas as nuances, mas trazer, pincelar um pouco alguns dos assuntos aí que fazem parte desse tema, e aí, Ivy, aproveitar também teu conhecimento, o que tudo tu já viveu e está vivendo, para realmente poder contribuir com quem está nos assistindo, quem está nos escutando aí nas plataformas de podcast. E aí a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, para a gente poder dar o pontapé inicial nessa conversa, tá ligado às principais tendências tecnológicas que tu acredita que estão moldando este futuro da saúde aí, entre aspas, sabe? Quais são essas novas tecnologias que estão surgindo que têm a capacidade de realmente impactar o futuro da saúde, dessa saúde que a gente conhece hoje, né? Assim, a gente tem, primeiro a gente tem aquela impressão assim, a área da saúde demorou muito para começar a adotar tecnologia e tal. Essa não necessariamente é uma verdade, né? A gente pode dizer que a digitalização da experiência, de fato, do consumidor final, principalmente, do profissional que está na ponta, até demorou um pouco, né, para se tornar um mercado real, né? Basicamente foi em função da pandemia, mas a área da saúde é uma área extremamente tecnológica, né? Se você pensar, cada novo medicamento que é lançado é com base em muita tecnologia, muita pesquisa e desenvolvimento, cada novo tipo de exame, próprios exames genéticos, né, que tem se Sem tornado cada dúvida. vez mais. Uhum. Acho que o primeiro sequenciamento genético, eu não lembro de cabeça, mas se foram anos para fazer o Sim, primeiro sequenciamento genético, a gente consegue fazer isso muito rapidamente e, de fato, disponibilizar num custo muito acessível. E eu participei de um painel ontem aqui em Curitiba, até com a convite da BSS, e uma das perguntas finais, né, que a gente debateu foi assim: se você tivesse muito dinheiro hoje, que você pudesse investir em algo que você realmente acredita, onde você investiria? Então, acho que esse é um bom jeito da gente tentar enxergar o que a gente de fato vê como promissor. Eu, por exemplo, eu não investiria em metaverso. Eu não uhum. acho que esse vai ser um game changer na área da saúde. Agora, a parte, por exemplo, de tecnologias vestíveis, de sensores, isso eu acho que pode ser de fato uma mudança de jogo em muitas coisas. Hoje, normalmente, um novo lançamento, uma nova tecnologia na área da saúde, ela costuma encarecer o serviço. Sim, Ela costuma vir com valor, então a gente vê aí medicamentos que custam milhões de reais, milhões sim, de dólares, exames que também não são acessíveis, então costuma vir com encarecimento. Como que a gente consegue mudar essa curva para que a tecnologia ela viabilize a redução de custos na saúde? Hoje a gente sabe que o orçamento mundial de saúde só perde para o orçamento de guerra. Então já é o segundo maior orçamento, na casa de acho que são 7 trilhões, eu acho, de dólares por ano que se gasta com saúde no mundo. E isso está deixando a maioria dos sistemas, saúde pública, saúde privada, quase insustentáveis. uhum. Então, eu acredito que a gente melhorar as tecnologias de monitoramento, com nanotecnologia, dispositivos vestíveis e tudo mais, podem, de fato, fazer com que a saúde seja mais democrática, mais acessível, e não que um grupo muito restrito de pessoas consiga acessar essas tecnologias, né? Então, a minha aposta pessoal é um pouco nessa área, claro que muito associada também a automatização de alguns processos burocráticos que envolvem, na minha opinião, vão envolver muito uso de inteligência artificial e aprendizagem de máquina, né? Sim. Então, eu acho que a combinação dessas duas tecnologias tem a capacidade, de fato, de mudar muita coisa na área da saúde. Sim, sem dúvida. E eu tinha bem engatilhado aqui a segunda pergunta de como tu acha, né, que as tecnologias vestíveis, né, esses novos wearables que estão surgindo, têm a capacidade de ajudar na prevenção, né? Porque, como tu falou, cara, o custo da saúde tem aumentado cada vez mais, tem tornado, em certa parte, até insustentável alguns negócios, e na prática, quando a gente fala de saúde pública, a gente, mas a gente tem o SUS, mas ele tem um limite de dinheiro. Quanto mais eficiente a gente for,
mais pessoas a gente vai conseguir alcançar. Então, assim, aquela coisa também. E tu acha que esses vestíveis, esses wearables, eles têm a capacidade de trabalhar na prevenção para a gente realmente começar a ter um olhar mais para a saúde e não tão para a doença, assim, quando a doença já está instalada, daí a gente vai lá tratar, mas sim cuidar um pouco mais da prevenção também? Eu acredito que sim, não só os vestíveis, mas todos os tipos de dispositivos que fazem o auxílio ao diagnóstico, Uhum, e que são móveis, né? Não nem sempre é um vestível, né? Às vezes você algo móvel, transportável, que uhum, você vai poder utilizar ou de repente em uma cabine ou até numa farmácia, por exemplo. A farmácia tem feito um pouco esse movimento de se voltar sim. para serviços, né, de saúde. Então a gente sabe assim, isso é uma frase que eu repito há alguns anos. Se você sai da sua casa hoje e andar aleatoriamente para a direita ou para a esquerda, provavelmente o primeiro estabelecimento de saúde que você vai cruzar vai ser uma farmácia. É uma farmácia. Então, que pode ser muito você conseguir fazer uma parte do seu acompanhamento primário dentro desse tipo de Uhum, estabelecimento pode ser muito positivo. E, em contrapartida, tem eu não vou dizer que é um risco, né? Mas de certa forma, sim. Recentemente eu li no livro 21 lições para o século XXI, e ele, em um determinado capítulo, ele fala isso, né? A gente vai chegar no momento que a gente vai ter tantos dispositivos instalados, né, no nosso corpo, seja engolindo ou chips instalados para fazer o monitoramento em tempo real da nossa saúde, que a gente vai conseguir mapear quase todos os parâmetros possíveis conhecidos da saúde. E quando chegar esse dia, nós nunca mais seremos saudáveis, isso aí. porque sempre vai ter algo que não funciona bem. Então, perguntando assim, poxa, como é que tá a tua saúde? Tá 100%? Não, tá 100%. Você não sentiu uma dorzinha no joelho quando tu vai jogar bola? Ah, não, realmente, sim, então tá 90. Mas de vez em quando você não sente uma enxaqueca? Ah, não, realmente, então tá 85. Então, sempre vai ter alguma coisa, algum parâmetro que não vai estar 100%. Como que a gente consegue fazer com que isso não se torne um cuidado desnecessário, uma medicação desnecessária para algo que o nosso organismo tem ou Uhum, teria capacidade de combater, né? Então, como é que a gente não faz com que isso encareça a saúde? Qualquer desvio que eu tive aqui no meu monitoramento cardíaco, eu vou correr para um cardiologista, que por sua vez vai ter que fazer uma série, uma bateria sim, de exames, e aí você vai acabar encarecendo os custos de saúde, ao invés de estar reduzindo. Então, a gente vai ter que achar, né, esse meio termo. Quem nunca pegou um hemograma e foi para o Google para ver, né? Deixa eu ver é, aqui meus indicadores. Só sempre vai ter alguma coisa que não vai estar 100%. Eu preciso necessariamente me medicar, será? Então, como é que a gente consegue acompanhar isso? Como é que a gente consegue é, usar isso para a nosso benefício, né? Ou seja, entender o que que é de fato relevante para ser observado. E, mais uma vez, a inteligência artificial, eu acho que vai ser muito, né, os algoritmos vão ser muito importantes para poder fazer esses acompanhamentos nesses protocolos de como os vestíveis se tornam de fato um aliado da saúde, não uma sensação de que, caramba, nunca mais eu estive saudável. sim, Estou sim. sempre doente, estou sempre com alguma coisa. Tu sabe que a gente percebe assim o aumento de startups que querem introduzir inteligência artificial nas suas soluções, né? Como uma forma interessante de poder analisar melhor os dados que inicialmente precisaria ter um profissional lá na bancada analisando e sem querer entrar nas polêmicas relacionadas à proteção de dados e como esse dado está. Vamos considerar que todos os parâmetros legais estejam sendo cumpridos, né? No sentido assim, cara, o dado está bem guardado, ninguém vai ter acesso que não deveria, né? A gente percebe muito essa questão da inteligência artificial, machine learning, essa galera, essas novas tecnologias surgindo para realmente conseguir dar mais, não chamaria de democratizar, mas assim, ampliar análises, né, que antigamente precisavam ser feitas por um profissional, e aí às vezes ele estava ali, cara, ele consegue fazer 10 por dia, 20 por dia, a máquina consegue fazer 100 mil, então aumentar o acesso, vamos falar dessa forma, talvez, né, dar mais Uhum. acesso que as pessoas tenham soluções ali, ou tenham sua saúde analisada, sem, obviamente, esse peso que tu falou, né? Pô, tu faz um exame genético, tu tem 5% de chance de ter um câncer tal. Tu tem 2%, daí tu já entra em parafuso, né? Porque na Uhum. prática, nossa, tu vai dormir talvez mais preocupado do que tu estaria se tu não tivesse feito aquele exame, né? Mas é entrar um pouco assim, só para a gente não perder esse assunto que está super em voga, assim. Quais são essas tecnologias de inteligência artificial
e em que setor tu acha que ela vai ser mais relevante, talvez nesse sentido, sabe? Porque ela está surgindo em todos os setores, né? Em alguns ela vai ser mais, ela vai exponencializar, ela vai crescer porque realmente vai mostrar a importância dela. E em outra, talvez ela vai ficar mais, ó, beleza, a gente usou, mas não trouxe todo aquele impacto que a gente imaginava, né? O que que tu tem percebido, assim, ou da tua visão na prática, né? Onde a inteligência artificial vai poder entregar realmente resultado para ajudar a vida das pessoas? Legal. Quando a gente fala assim de inteligência artificial, né, hoje grande parte do conhecimento, do conteúdo utilizado no treinamento de inteligência artificiais foi produzido por pessoas, né? Então a gente tem que ter um cuidado, não só do ponto de vista ético, né, que tu falou que as pessoas estão tratando os dados com seriedade, estão fazendo, né, a sua o treinamento das máquinas sem viés, né, dentro da medida do possível, mas o conteúdo utilizado muitas vezes ele vem carregado de viés, né? Então, por exemplo, existem estudos que mulheres e pessoas negras são subdiagnosticadas, porque Uhum, muitas vezes as suas dores, as suas queixas são relatadas ou como frescura ou como, né, é mimimi, vai para casa, isso não é sim. nada, né? Inclusive, questões de ataque do coração, né, de infarto, que as mulheres muitas vezes, quando tem né, o infarto, elas não são diagnosticadas porque é considerado. Isso aí é TPM, isso aí são seus Cansaço, né? hormônios, isso aí é cansaço. Exato, né? Então, lembrando que tudo isso vai parar provavelmente num prontuário, né? Uhum, Então, você pode acabar, então, usando dados que não são tão fiéis para treinar máquinas que elas vão reproduzir o teu viés. Isso é uma preocupação que a gente tem que intencionalmente ter, sempre que a gente for falar do treinamento das máquinas, né? Para elas não reproduzirem o viés consciente ou inconsciente que a sim. gente tem dentro da sociedade, até mesmo para os registros que os profissionais fazem dentro dos prontuários. Em contrapartida, aí a gente pode fazer uma associação, né, com os dispositivos, né, de monitoramento, porque eles tendem a não tem viés, vai Yes. medir ali o indicador, o objetivo, e eu acho que a associação, então, desse tipo de monitoramento com uma avaliação objetiva, né, de protocolos objetivos, a partir dos parâmetros, pode auxiliar nesse tipo de diagnóstico, por exemplo. Então, as áreas que eu acho que mais podem se beneficiar podem ser, sim, na experiência do consumidor na ponta, né, nas orientações, no acompanhamento do consumidor, dúvidas em geral, toda essa parte de conteúdo, de educação, eu acho que tem um papel interessante no acompanhamento de dados macros, digamos assim, né? Então, você conseguiria acompanhar, foi o que tu falou, uma máquina consegue acompanhar um dashboard infinito, uma Uhum, pessoa consegue acompanhar um dashboard com um número limitado ali sim, de ocorrências, a nossa capacidade de avaliação, por exemplo, ela, né, a gente tem uma capacidade de fazer coisas ao mesmo tempo, que a sim. máquina tem muito maior, então ela conseguiria, de repente, indicar, talvez de forma mais precoce, né, alguns tipos de doenças, Alzheimer, por exemplo, né, você tem diversos testes hoje, que às vezes uma pessoa não conseguir identificar, mas ali uma máquina bem treinada consegue identificar sinais ali que você pode fazer com que a detecção do Alzheimer, por exemplo, seja mais precoce. E você melhore não só a qualidade de vida, mas em breve esperamos que tenhamos tratamentos eficientes que você Tratamentos, consiga né? também tratar no Alzheimer, o próprio câncer, né, tumores, então, através de exames de imagem muito precisos. Então, eu acredito que isso, né, fazer com que a gente consiga detectar de forma mais precoce e acompanhar uma população muito maior. Sim. Isso, acho que são as expectativas. E eu acho que, eventualmente, até a gente vai chegar nesse nível de evolução de propor inovação. Acho que é possível que a própria inteligência artificial consiga, de repente, identificar usos, talvez para medicamentos, para fármacos, que hoje a gente não enxergaria, né, ou que hoje a gente não consegue acompanhar ali especificamente, né, os usos que inicialmente são off-label, mas que depois acabam sendo indicados, né, Uhum, para esse uso. Essas coletas de dados, de informações associadas, né, a análise por parte da inteligência artificial, acho que também tem um potencial de impactar de fato de maneira relevante. é. Eu acho que tem um aspecto também que eu acho legal, assim. Claro que a gente está descobrindo muita coisa da inteligência artificial, a gente está testando, né? Poxa,
é novíssimo, né, esse negócio, ele precisa ainda maturar, precisa entender. Mas a medicina de precisão, ela tem começado a dar seus passos também, né? Inicialmente com uma coisa super específica, né? Super cara, que é de difícil acesso, mas hoje a gente já começa a ver alguns exames que indicam que tipo de remédio talvez funciona melhor para tua dor de cabeça, né? Uhum. Entre dois princípios ativos e tal. Então, tu acha que esse movimento tá crescendo também? Porque trabalha, inclusive, com a consulta remédios, né? Então, assim, é parte do teu dia a dia. Tu percebe isso acontecendo, assim, o crescimento dessa... Tu precisar um pouco melhor, assim, o que tipo de medicamento vai ser melhor para o teu organismo? Porque aqui a gente junta várias coisas, né? A gente junta o teste genético, a gente estuda, talvez, uma infinidade, uma inteligência artificial que está aliando uma infinidade de medicamentos que juntos podem gerar determinada resultado, né? Assim, como tu tem visto isso? É realmente tá acontecendo isso ou é só uma impressão mesmo da minha parte? Não, sem dúvida, a medicina personalizada é uma coisa que vai acontecer. O meu questionamento é para quais pessoas vão ter acesso à medicina Sim. personalizada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente vai precisar aumentar o acesso, não vai ter todo mundo. Acho que vai demorar bastante tempo ainda até que a gente consiga oferecer medicina personalizada para todo mundo ou para a grande maioria da população. Isso Uhum. provavelmente vai alcançar muitas pessoas, mas eu acho que não vai ser algo tão democrático assim, vai levar um tempo para que seja tão democrático. A gente tem casos práticos desse exemplo que tu deu, por exemplo, de antidepressivos, né? De Uhum. pessoas que tomaram durante anos antidepressivo, não tiveram o resultado esperado, e através ou de testes genéticos, enfim, ou de ajuste da medicação, encontraram finalmente, 10 anos tomando o remédio errado, finalmente Sim. conseguiram ter um impacto significativo em sua vida mudando a medicação. Isso com certeza é um uso prático que já existe, acho que vai sim ser potencializado. A gente tem que sempre, claro, que ter o cuidado da gente não passar a medicalizar tudo. Essa é uma preocupação que Sim. a gente tem. Mesmo que a gente venda remédio, Sim, sim. a gente não quer vender mais remédio, a gente quer vender melhores remédios. Isso. A gente quer que as pessoas, de fato, tenham as suas necessidades atendidas, mas a gente não quer que as pessoas medicalizem qualquer tipo de, tô com espirrando, vai tomar um negócio. Não precisa tomar um negócio, né? Uhum. Vamos deixar também o organismo Toma um reagir. chazinho, fica É, embaixo da então, coberta, talvez. que falou assim, identifiquei um mínimo ali indicador, eu já começar a medicalizar tudo, isso é um risco. Mas com certeza a medicina personalizada, ela é uma coisa que já está acontecendo e vai ser muito significativa, associada inclusive ao que a gente fala de medicina baseada em valor, Uhum. né? A gente sonha um dia Sim. conseguir ter um mercado de saúde baseado em valor, ou seja, o quanto eu conseguir fazer com que a pessoa melhore sua vida, com que a pessoa melhore sua saúde, não só quantos atendimentos eu fiz, quantos produtos eu Isso. vendi, quantos procedimentos eu fiz, como é hoje. É, e até essa questão, né, da medicina personalizada, mais uma vez, a questão da gente conseguir ter as informações como um todo, hoje as informações são todas segmentadas, Sim. isso com certeza vai ajudar na parte de diagnóstico. Se você está com dor de cabeça hoje, você vai direto no neurologista, Uhum. né? Ao invés de repente você ir no clínico que poderia avaliar, né, a tua saúde como um todo, para ver, não, isso não é uma enxaqueca, isso aí você está tendo essa dor de cabeça por conta desse outro problema estomacal que você tem aqui, por Isso. exemplo, né? Então, às Isso. vezes, quando a gente está relatando nossos sintomas para o profissional, a gente às vezes não relata tudo, ou porque a gente não lembra, é uma coisa que acontece de vez em quando Uhum. e eu não me lembrei, ou porque a gente acha que não tem relação com o que a gente está investigando naquele Isso. momento, né? Então, Sim. pô, eu tenho enxaqueca, eu vou no neurologista, eu não vou relatar para ele que eu tenho refluxo, por exemplo, Uhum. porque eu acho que não tem nada a ver, Ou que você tá com uma mas dor de dente ali, que daí daqui a pouco é na. exato. Então, assim, acho que são coisas que não tem nada a ver e que não teriam. E que a máquina ela não faz essa distinção do tipo, não, isso não tem a ver, isso a ver. Ela conseguiria fazer essa avaliação Uhum. como um todo se ela tivesse acesso às informações como um todo. Isso. Eu acho que aqui a gente não é o tema do passo, mas eu acho que o futuro da saúde, querendo ou não, ele passa pela interoperabilidade de dados. Isso aqui dá um outro tema, dá um outro capítulo inteiro, daqui a pouco um dia inteiro de discussões, né? O quão impressionante a saúde poderia se tornar se a gente tivesse realmente os dados, né, à disposição para que o profissional de saúde pudesse realmente ver o histórico todo. A gente, felizmente, começa a perceber algumas iniciativas nessa parte, mas a gente sabe que a saúde é super complexa, tem
milhares de variáveis, que daí, assim, criar um sistema como esse não é algo tão simples, mas que pelo menos a gente, poxa, tem gente caminhando, se não dá para juntar tudo, vamos juntar pelo menos os exames que tu fez, sei lá, o tipo sanguíneo que tu teve, qual foi a última vez que tu foi no médico e que tipo de exame ele pediu. Então, eu acho que aqui tem algumas coisas acontecendo que eu acho muito legal. Então, o que tu falou antes, né? Os custos da saúde têm aumentado nos últimos anos, a gente percebe isso. Os novos tratamentos com incríveis tecnologias não necessariamente estão vindo mais baratos, né? Assim, a tecnologia está sendo utilizada para desenvolver novos tratamentos e novos medicamentos, mas não necessariamente com aquela ideia de redução de custos que normalmente a tecnologia traz, né? A tecnologia normalmente reduz custos por conta da quantidade de serviços que tu agrega ali junto. Tu percebe que talvez essas tecnologias que hoje são caras, elas têm uma curva para baixo, assim, de custo. Tu enxerga no horizonte que, sei lá, um exame hoje que custa 2, 3 mil reais vai custar 50, talvez, para ter acesso. A gente viu isso na genética. Tu percebe isso acontecendo, talvez, em outros, da própria medicina personalizada, por exemplo, que tu citou como desafio, mas que, poxa, no final das contas vai reduzir custo, vai tratar melhor o paciente, né? No final ele vai ter um ganho significativo se a gente conseguir levar ele para uma grande massa de pessoas e não só para um grupo específico, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente está chegando no nível de desenvolvimento tecnológico que a gente vai conseguir, sim, fazer com que os custos que envolvem a saúde, em alguns casos, de fato, eles mais rapidamente comecem a se tornar mais baratos. A gente tem alguns exemplos de exames que há 30 anos atrás eram muito mais caros, como por exemplo o raio-x, né? O raio-x Uhum. era muito mais caro há muitos anos atrás do que é hoje. A minha expectativa é que não leve 30, 40 anos para que eles sejam exames mais baratos. Que a lei de Os Moore exames. funcione, né? Exato, exatamente, né? E a questão dos testes genéticos, né, do sequenciamento genético, é um exemplo disso, né, da própria lei de Moore. E tem, inclusive, uma fala, né, do cientista que fez o primeiro sequenciamento, né, acho que ele estava 10 anos fazendo sequenciamento, e aí tinha feito 1%, e o pessoal, pô, mas Uhum. como é que você... Não, mas agora, né, baseado na lei de Moore, agora Sim. você sabe que vai ser muito mais rápido, né? Então, a minha expectativa é que a gente consiga, de fato, fazer com que a tecnologia fique mais acessível, sim. O que provavelmente vai acontecer é que novas tecnologias emergentes, sempre vão surgir com um Sim. valor agregado muito mais caro, em função de pesquisa, em Uhum. função até de meios de produção, né, de você conseguir automatizar os meios de produção, enfim. Então, sempre vai haver uma nova tecnologia que vai ser muito mais cara. Por Sim. exemplo, o carro, né? Quanto mais tecnológico, mais caro é. Mas Sim. tem coisas que há pouco tempo atrás eram a parte cara dos carros e hoje em dia são baratos, Isso. tipo ABS e airbag, né? Câmbio A- automático, que era uma coisa. Carro Nossa. automático, exato, era caríssimo. Hoje os carros elétricos, espera-se que, né, futuramente a tecnologia evolua para reduzir custos de produção, para melhorar a eficiência e para que se torne mais, de fato, mais Sim. acessível. Que a É. gente tem que trabalhar isso para reduzir essa curva de Isso. quão rápido essa tecnologia se torna acessível. Isso. Eu acho que o que tu falou tá muito em linha assim com o que eu penso também, na ideia de que a gente não pode parar de inovar, a gente não pode parar de pensar em novos não, agora equalizamos esses tratamentos, eles estão super, sempre vai ter novos cientistas e graças a Deus, né, porque eles estão olhando para problemas reais que precisam de uma solução. Mas realmente trazer, que nem tu deu o exemplo, pô, o raio-x era inacessível, hoje é um exame mais simples, quase um dos exames mais simples que a gente tem de imagem disponível, né? Então assim, poxa, já pensou uma ressonância que hoje, sei lá, custa mil e poucos reais, poder custar 100 reais, imagina quanto a gente não conseguiria diminuir filas e dar acesso. Então, acho que aqui entra um pouco da esperança que isso realmente continue acontecendo, né? Que a gente realmente consiga explorar para muito mais pessoas, né? Equalizar para que tantas pessoas tenham acesso a esse tipo de exame, sem, claro, né? Não adianta o exame diminuir, agora tu ficar pedindo desnecessariamente, né? Então, assim, acho que esse é sempre um Esse era ponto um de ponto, atenção que vale a pena cuidar aqui. esse era um ponto que eu queria abordar, né? Tem um meme, né? Que é o médico pergunta para o paciente: fuma? Não? Bebe? Não? Poxa, então agora complicou, porque você dificultou meu diagnóstico. Que pena, né? Porque agora você dificultou o diagnóstico. Então, eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, que a inteligência artificial pode auxiliar, né? Conseguir dar um direcionamento
ali para o profissional, para ele conseguir enxergar talvez com mais clareza as possibilidades, para que ele não precise fazer aqueles exames de rastreio, check-up de Sim. rastreio que têm se tornado muito populares e que a gente precisa começar a refletir sobre isso. Tipo assim, você vai no médico, ele pede uma infinidade de exames, alguma coisa vai estar fora ali do É. lugar. E ele pode te dar um falso indicador de onde está o problema. Então, que a gente consiga fazer essa análise do ponto de vista clínico, conjunto de sintomas, sinais, teu Uhum. histórico, enfim, para conseguir ter um direcionamento. Isso acho que a máquina pode nos ajudar para que a gente também mude esse comportamento que a gente tem, e eu tenho visto, infelizmente, piorar isso, né? Aqueles exames de rastreio, você Sim. pede tudo que é exame possível É. que tem lá na sua, tipo assim, exame, selecionar todos. Todos. E isso acho que aumenta o custo e atrapalha também, inclusive, você fazer o diagnóstico mais assertivo, do contrário do que se pensa, né? É isso aí. Mas assim, vamos lá, agora até para fechar esse bloco de conteúdo, assim, ah, tua visão já deu para entender, assim, mas você é otimista com o futuro da saúde, por quê? Qual seria, assim, o teu fechamento, assim? Eu sou bastante otimista, assim. Eu acho que, claro, a gente sempre vai ter uma balança ali muito sensível em como é que eu consigo reduzir custos sem desvalorizar o profissional, por exemplo, né? Então a Uhum. gente tem que começar a identificar quais são as outras fontes de custo que envolvem que não só Isso. a valorização do profissional, né? Mas eu vejo sim como mais acessível, eu vejo sim a gente conseguindo desenvolver ferramentas para, por exemplo, controlar o investimento, né? Não só investimento, mas os gastos, por exemplo, na área da saúde, no caso do Brasil, a gente tem quase 80% da população fazendo uso do Sistema Único de Uhum. Saúde, e a gente precisa ali, né? Mas esse custa 10 centavos esse exame, multiplica por 200 milhões de pessoas, né? É isso aí. Então, a gente conseguir, de fato, ser mais eficiente. Eu acredito sim na democratização. É uma crítica que eu sempre faço, que todo mundo sempre faz pitch dizendo assim: eu vou democratizar o acesso à saúde. Mas na prática, o que a gente faz hoje é facilitar o acesso de quem já tem acesso. Uhum. Mas a gente já vê que tem sido, de fato, uma preocupação de muitas pessoas em, de fato, democratizar, reduzir custos, tornar mais acessível, tornar mais eficiente. E então eu acredito que a gente vai começar, de fato, a conseguir atacar esses problemas. Então eu sou bastante esperançosa. Eu acho que a gente vai conseguir, sim, ajudar mais pessoas e acompanhar mais pessoas e ter, de fato, uma saúde melhor para o indivíduo, né? Saúde Uhum. personalizada, mas melhor para a população, uma saúde populacional, a população como um todo mais saudável. Mais Eu saudável. também acredito bastante nisso. Perfeito. Não, muito bom. E aí, como eu falei no início, a Ive se Uhum. apresentou ali, né? Trouxe um pouco da trajetória que ela tinha, e a gente vai aproveitar que ela está aqui para escutar um pouco dessa história empreendedora também, né? Afinal, provavelmente muitas das pessoas que vão nos escutar estão relacionadas a esse mundo do empreendedorismo, estão relacionadas a startup ou a novos negócios, não necessariamente startups, mas negócios dentro da área da saúde, né? E eu queria entender um pouco mais, Ive, como é que foi essa tua jornada? Tu explicou um pouco ali, né? Pô, vinha de um trabalho tradicional, digamos assim, e se organizou para empreender. Mas eu queria que tu contasse um pouco da tua inspiração, qual foi tua motivação para entrar nesse mundo das startups, digamos assim, o que te levou a embarcar nessa jornada empreendedora, digamos assim, te tirou lá do banco que tu trabalhava e disse assim, não, agora eu vou assumir isso aqui e vou criar um produto que realmente vai mudar e melhorar a vida das pessoas. Legal. Assim, sempre que a gente fala sobre empreendedorismo ou intraempreendedorismo, né, eu costumo dizer que quem faz esse tipo de coisa, quem opta por esse tipo de caminho, são pessoas que são incomodadas. Você vê Uhum. algo que está funcionando de um determinado jeito, que você acha que aquele não é o melhor jeito, você acredita que não é o melhor jeito, que dá para fazer melhor, e isso te incomoda a ponto de você se mover, se mexer para resolver aquilo, né? Então, eu acho que essa sempre foi uma característica minha. A gente brinca, né, que uma história que se contava antigamente, né, numa entrevista de emprego, né, que deixaram uma vassoura caída no chão, ali na sala dos candidatos, e ficaram observando ali, né, os candidatos ou que levantavam, jogavam o lixo na lixeira, ou que levantavam a vassoura, enfim, para observar ali qual que era o comportamento daquele candidato. Esse tipo de comportamento da pessoa incomodada tenta resolver um problema é um comportamento extremamente empreendedor, Uhum. né? Então, eu sempre fui essa pessoa, né, de
de ver as coisas. Você não me conta seu problema se você não quiser ajuda para resolver, porque eu vou ficar me Sim. coçando para tentar te ajudar a resolver, né? Então, você fala assim, não, eu só quero que você escute, eu não quero que você faça nada. Então, tá bom. Porque Uhum. senão eu vou tentar te ajudar a resolver. E por conta disso, né, eu já desde quando eu trabalhava no banco, eu não comecei a me envolver com empreendedorismo direto na área da saúde. Eu queria resolver um outro problema, que era um problema de comodidade, que era encontrar um jeito mais fácil de encontrar um salão que tivesse o horário disponível para fazer unha. Era o que eu queria fazer. Eu falei, pô, mas se tivesse aqui todos os salões aqui da minha região e que eu pudesse entrar e já marcar a hora que eu quisesse, sem precisar ligar para todo mundo. Enfim, era o que eu queria resolver na época. Comecei a participar de alguns programas, né, de eventos de empreendedorismo, era o que eu estava tentando resolver. E dentro de um desses programas chamado Startup Weekend, que é uma maratona de ideação, eu estava participando desse evento, e eu estava com um problema pessoal para resolver, que eu fazia um tratamento na época, médico, contínuo, alguns anos já, nessa época, acho que já tinha 3 anos que eu fazia esse tratamento, e a minha médica saiu de licença maternidade. E aí começou a ficar muito desgastante, eu consegui renovar minha receita para tomar o remédio que eu tomava Uhum. ali há pelo Muito menos mais de tempo. um ano. Então foi na mesma época que eu fui trabalhar numa outra cidade. Então eu chegava tarde, aí ela tinha que deixar, entregar para o marido, que deixar com a secretária, mas a secretária precisava ir embora, ia deixar na portaria do prédio. Neste dia especificamente, eu estava no Startup Weekend, não ia poder buscar a receita. Tinha pedido para minha irmã ir buscar a receita. Eu conto essa história toda desse jeito, dou essa enrolada para vocês perceberem, sentirem a dor que eu senti naquela época, né, naquele dia. Então, aquilo começou a me irritar de uma determinada forma, de me incomodar, e ela me ligando, onde é que é o endereço, mas a receita já está lá, eu não consegui encontrar lugar para estacionar o carro, vou dar mais... E eu tentando participar do evento e não conseguia por causa desse problema, e eu pensei assim, cara, por que que essa porcaria não é digital? Né? Seria tão mais fácil, é mesmo remédio, todo mês, é só ela pegar, podia me mandar isso aí num formato digital. E aí eu falei, poxa, se eu tenho essa dor, tem grande chance de outras pessoas terem essa dor também. Então, nesse evento Startup Weekend, eu sugeri a ideia da receita digital, foi uma Uhum. das ideias desenvolvidas nesse fim de semana, e a gente até ficou em segundo lugar, né? A gente não ganhou, a gente ficou em segundo colocado nessa competição, foi em julho de 2017, e eu fiquei então, mas eu não sabia nada sobre o assunto na época. Então, Sim. eu comecei a pesquisar, Sim. entender o que dava para fazer, o que funcionava. A gente estava ali, vai, não vai, continua, né, nesse programa, quando uma pessoa do ecossistema, vou até citar aqui nominalmente o CH, né, o Carlos Henrique Leão, que é do ecossistema de Niterói, ele encontrou, né, com a gente e falou assim, cara, não desistam. É promissor, isso é uma dor real que as pessoas precisam, não desistam. Então a gente retomou, foi quando a gente se inscreveu no nosso primeiro programa de aceleração Startup Grid, que precisava que alguém estivesse ali full time. E foi nesse momento, naquela época eu achava que era uma coisa assim, nossa, vida ou morte, eu preciso participar desse programa de inovação, então eu achava que era de fato muito relevante. Sim. Mas isso ajudou para que eu tomasse a decisão de assim, eu tenho pouco tempo para conseguir fazer isso dar certo. Já tinha outros players ali que estavam se mobilizando também Uhum. nesse mesmo tema. Falei assim, então, o dia que isso for uma coisa real, a curva de adoção vai acontecer de forma muito rápida. Então, a gente tem pouco tempo para conseguir fazer descoberta, viabilizar a tecnologia e estar pronto para quando isso for um mercado real. Então, em 2018, eu saí, né, do banco e comecei a fazer só a receita digital, fui correr atrás de me qualificar, de aprender, enfim, de entender, né, de me qualificar como empreendedora, porque você Sim. ter ideia é muito fácil, montar Uhum. uma empresa é muito mais difícil, construir um negócio viável e rentável é muito mais difícil. Então, em 2020, né, aconteceu, então, de a Anvisa reconhecer a validade do nosso negócio, foi quando a gente entrou no mercado, e eu estava acompanhando nossos números, no primeiro mês a gente fez 100 prescrições, e hoje isso aí deve ser o que a gente faz, sei lá, por hora, de prescrição. Então, pouco tempo atrás, de fato, teve essa mudança, e começando a olhar para o ponto de vista de monetização, só para finalizar como que a gente veio Sim. parar junto com a consulta remédios, a maioria das empresas tinha expectativa de que eu vou colocar a receita ali dentro da plataforma e a farmácia vai me pagar para consultar. E aí a gente nunca sabe como vai ser até tentar cobrar, né? E aí as farmácias falam assim, não, então a gente vai continuar com papel, porque é de graça, que funciona. Então, não, peraí, então brincadeira, não, pode constar de graça aqui. A gente começou, então, todas as plataformas a fazer esse movimento de como que eu vou conseguir, então, viabilizar meu negócio financeiramente.
Então, né, os principais concorrentes fizeram captações para montar os seus marketplaces, e a gente sempre acreditou muito essa coisa de assim, né? Ninguém tem sucesso sozinho, né? Então, Uhum. a gente, poxa, ao invés de eu começar a construir um marketplace, que é um outro negócio, por mais que seja um marketplace de drogarias, é uma operação de varejo. Nós somos uma health Sim. tech, né? Então, era algo totalmente diferente do que a gente estava acostumado a fazer. Então, a gente resolveu se associar à Consulta Remédios, que é o maior marketplace de drogarias do Brasil. A gente inicialmente ia fazer uma parceria, depois eles iam investir na gente. Falei assim, não tem jeito, a gente vai ter que fazer isso juntos. Então, a gente resolveu fazer essa fusão, né, com a Consulta Remédios. Então, hoje a Consulta Remédios, a Receita Digital é do grupo Consulta Remédios, é uma empresa do grupo, e a gente tem seguido nessa caminhada de viabilizar a continuidade da jornada digital do paciente. Hoje ele já faz uma consulta digital, ele já recebe uma prescrição digital, ele vai poder continuar a sua jornada comprando, por exemplo, seus medicamentos de forma digital, recebendo em casa, que é como a gente faz hoje a maioria das nossas coisas. Receber, compro pela internet para receber em casa, né? É Então, isso aí. é assim que a gente resolveu seguir a nossa trajetória. E a gente tem muitas vezes a ideia de que, não, eu saí do consultório, eu já preciso comprar o remédio, mas esse deve ser um número, não é tão grande. Cara, tem muita gente que toma medicamentos contínuos, né, e que precisa se organizar, então às vezes a busca online acaba sendo também uma boa alternativa para diminuição de Mesmo valores, se, né? mas mesmo se for o teu caso, de você sair do consultório e quiser comprar logo, não necessariamente a primeira drogaria que você encontrar vai ser mais barata, Ah, nem a com segunda, certeza. nem a maior. Então, Uhum. você conseguir ter essa garantia de você conseguir fazer uma cotação de preços antes de comprar, isso vai ajudar, vai empoderar o consumidor Ah, final. sem dúvida. É que a gente fala, a informação, nesse caso, ela protege o consumidor final. Quanto mais informações sobre o produto que você está comprando, ou seja, o obscurantismo, ou seja, quem não Sim. quer que você saiba que o preço não está bom ou que o produto não é bom, etc., é quem não oferece a melhor opção para você. Isso. Então, para o consumidor final, mesmo que você seja essa pessoa que eu saio, eu preciso comprar logo, você entra, porque às vezes você pode comprar e retirar na loja, por exemplo, em Uhum. 20 minutos. Sim. Você entra, comprou online, pegou o preço Boa, melhor, viu qual é a farmácia mais barata, às vezes ganhou cupom de desconto e retira na loja e paga mais barato. boa, Então, boa. até mesmo para esse caso, Isso. você deve acessar a consulta Deve remédio, por acessar exemplo. os remédios. É verdade, é verdade. Até para ter uma noção, né? E às vezes, assim, a gente está falando, R$ 20 de diferença. Cara, tem pessoas que R$ 20 É uma parte representa significativa do muito, seu sabe? Então, salário. assim, Uhum, é uhum. realmente um assunto importante, assim, e que as pessoas. Isso tem que se tornar mais comum as pessoas fazerem isso e não virar refém. Porque senão sai do hospital, né? Pega a primeira farmácia na frente ali. Talvez ela já está pagando um aluguel mais caro para poder estar ali, automaticamente o produto está Justamente mais por caro. isso. Então, assim, Exato. acontece e é interessante quando a gente trabalha esses aspectos. Com certeza. É o Então, que a gente fala assim, né? Eu citei um exemplo recentemente que eu fui no site de uma grande rede, estava lá, medicamento de 360 por 180, 50% de desconto. Se você está numa farmácia física e você vê, você fala assim, caramba, o preço está muito bom, preciso comprar agora. Eu falei, deixa eu ver quanto é que tá esse produto aqui na Consulta Remédios. Tinha uma oferta por R$ 54 do mesmo nossa, medicamento. Não, mas isso é uma coisa muito pontual. Realmente. Tinha só uma oferta a 54, tinham 10 ofertas a R$ 99, comparado com né? 180. Ainda é Então, quase a metade, né? existem estudos do Procon de que já pegaram diferenças de 2.000%. E não Nossa, é só 2.000% no medicamento que custa R$ 1, R$ 2. Medicamentos que custam 50, 100, 200, R$ 300. Então, o consumidor, a gente está na era da informação, né? Você sim. não consegue enganar o consumidor tão facilmente. O consumidor, então, ele tem que usar as ferramentas disponíveis para que ele esteja empoderado. Nem que seja para Uhum. você ir na farmácia que você já está, falar assim, olha, mas eu vi aqui na farmácia tal, tá tantos reais. Vê se não dá para dar uma baixadinha mais aí Sim, para mim nesse preço. isso aí. Então você tem que usar essas ferramentas de fato ao seu favor. Show, muito bom. E assim, eu acho que a tua jornada empreendedora ela foi bem é completa, mas ela teve vários dos, né? Pô, teve lá a ideia, desenvolve, valida, pô, agora eu vou me dedicar, vou fazer ela acontecer, aí lança, recebe investimento, né? Pô, depois passa por uma aquisição, uma fusão ali, vamos dizer assim, Uhum. né? No ponto de vocês entrarem num grupo relativamente maior para dar até Uhum. estrutura para vocês continuarem a crescer. Quais foram as lições assim dessa jornada aí que vamos falar aí de 4, 5 anos, talvez, do momento que tu decidiu
se dedicar integralmente para a receita digital, e até agora, assim, tu olhar assim, bah, cara, eu gostaria de ter sabido disso antes, sabe? Tipo assim, tem alguma coisa assim que vem na tua mente que tu pudesse dividir com a gente aqui? Tem algumas coisas. É, eu cometi vários erros de empreendedor inexperiente, né? Eu já, por exemplo, demorei para lançar Pra porque eu lançar. tinha medo do feedback, né? Eu era uma pessoa que eu era apegada ao produto, eu tinha medo de receber feedback negativo. Eu me tremia só de pensar em receber um feedback negativo. Hoje eu até gosto. Falei assim, cara, se tem uma Sim. coisa que você não está gostando, me fala, para a gente Uhum. tentar melhorar, enfim, né? E fazer uma co-construção com o nosso consumidor. Eu já botei muito dinheiro em coisas que não eram essenciais, né? Então, eu vejo muitos empreendedores que estão fazendo captação e falam assim: não, mas eu preciso desse dinheiro porque aí eu vou construir essa ferramenta e aí eu vou poder começar a cobrar. Sabe, porque você não construiu antes, então? Você não começou por ela? Se essa é a ferramenta que vai te permitir monetizar, por que que você não começou por ela, né? Então, às vezes, é uma coisa que eu falo com o empreendedor. E é uma coisa que eu não fiz e que eu me arrependo e que eu gostaria de ter feito diferente, é isso. Começar a pensar em monetizar desde o dia um. E não Uhum. é só pensar, eu tinha 50 hipóteses de monetização, não é isso, é começar a tentar vender. Ah, eu vou vender para a indústria. Então liga para a indústria, começa a oferecer, começa a pensar assim, olha, eu estou com esse produto aqui, tá parado, assim, pô, ah não, olha, para comprar eu preciso que você me entregue isso. Então você começa a entender aonde o seu cliente vê o valor, aonde ele quer botar o dinheiro dele para você construir um produto que ele tenha valor, o valor, né? A sensação de valor, mas o valor monetário, inclusive, né? Sim. Então, eu vou vender para o médico. Então, liga para o médico. Olha, eu tô aqui com um produto assim, assim, custa tanto. Ah, pelo amor de Deus, está muito caro, não sei o quê. Então, assim, para você conseguir viabilizar financeiramente o teu negócio desde o primeiro dia, para você não construir um negócio que é nice to have. Ah, é legal, assim, Uhum. bacana se tiver. Assim, então, must have, assim, cara, isso vai mudar a minha vida. Da minha Muito vida. obrigada por existir. Isso aí. Exato. E tu sabe que a gente percebe muito isso, assim. Claro que o empreendedor nos primeiros dias, né, vamos dizer dias de empreender, mas vamos considerar meses, talvez até no primeiro ano, ele tá ali apaixonado pelo processo, isso aqui tem que dar certo e tal. E aí começa a ter aquela coisa dos vieses, tu enviesa muito as tuas perguntas para não chegar em respostas que talvez coloquem abaixo. Mas daí, se isso aqui não der certo, o que que eu vou fazer? E aí tu fica meio assim, e aí tu não faz as perguntas difíceis que precisam ser feitas, né? Que precisam ser feitas no dia menos um, vamos dizer assim, né? Antes Uhum, de talvez uhum. tu começar tá, mas tem valor para isso? A gente percebe muito isso com vivendo aqui o dia a dia de operadora, às vezes, né? Não, mas essa operadora fatura 500 milhões de reais por mês, por ano. Vou, sei lá, vou cobrar R$ 1 por vida e não sei o quê. Aí não. Cara, é umas contas assim que não fazem. Daí No o cara tem caso, 100 não mil faz. vidas. Cara, ele vai te pagar. Ah, daí eu vou ganhar 100 mil reais por mês numa operadora. Cara, se custar 100 mil reais por mês para operadora, ela vai desenvolver esse negócio. Porque assim, Uhum, tu tá me dizendo que tu gastou 30 milhões de reais para desenvolver? Então, assim, não, então ela uhum. também vai conseguir. A menos que tu tenha uma expertise ali, uma sacada muito diferente que tu não consiga replicar, né? Então, assim, eu acho que é muito bacana poder estar em contato com o consumidor o tempo inteiro, né? E eu acho que assim. Não só vai, tu acha legal esse produto aqui? Ah, eu acho. Tu usaria? Usaria. Quanto tu pagaria por isso? Ah, precisa pagar? Sim, precisa É. pagar. Ah, não, então não. Então eu vou continuar usando o negócio que eu já faço hoje. Sabe? Normalmente as pessoas não chegam nessa terceira pergunta. Eles chegam assim, Uhum. consideram legal e usariam. Ó, eu tenho aqui 97% das pessoas que eu entrevistei disseram que usariam esse produto. Ah, putz, vamos fazer Ó, então. Mas. um belo exemplo recente é a Netflix, né? Que é uma empresa que existe um valor indiscutível, mas que todo mundo repensou recentemente o valor quando eles começaram a restringir, né, a questão do compartilhamento. Porque ele assim, eu tenho, mas é porque eu tenho de vez em quando eu uso, mas alguém também usa. Então Uhum, vai deixando. Quando a gente começou a refletir assim, não, eu realmente uso, qual foi a vez que eu entrei para assistir alguma coisa na Netflix especificamente ou no outro? Pô, será que vale a pena eu manter esse serviço, né? Então, para a gente também não ter esse cuidado assim de ser alguma coisa que seja totalmente substituível. Eu isso. faço uma provocação até para os investidores, que normalmente você encontra muitos investidores captando startups em eventos de inovação. E eu Uhum. faço um desafio.
parem de procurar em eventos de inovação, comecem a procurar em eventos setoriais, por exemplo, onde você vai encontrar a startup tentando vender o produto dela. Porque aí você vai ver que provavelmente uma startup tem já um produto validado no mercado e que tem essa mentalidade de vender o produto, de receber o recurso do seu cliente, e não que está ali só para captar o recurso para viver de dinheiro de investidor. Então, é um bom jeito de você entender qual que é a personalidade daquela startup, daquele empreendedor. É voltado para o hype de inovação, eu vou fazer aqui um pitch maravilhoso, um empreendedor, né, de palco que se comunica muito bem, alguém que está de fato pensando em um produto para resolver um problema real e conquistar clientes de verdade. Show de bola. Não, acho que isso aqui é para fechar com chave de ouro esse papo. Gente, a gente está chegando no final desse nosso primeiro episódio do podcast do Ivy, primeiro, segundo, né, como a gente explicou lá no início. Agradecer a participação da Ivy, obviamente, aqui com a gente. Tenho certeza que essa discussão ajudou e vai ajudar muitas pessoas a entender o que vem por aí, como a gente pode se preparar um pouco melhor para esses desafios que a gente vai ter, não só para o futuro da saúde, né, que a gente discutiu, mas também para essa parte empreendedora aí, para quem está querendo tirar uma ideia do papel e transformar ela num belo negócio aí para o futuro. Ivy, antes de me despedir, queria passar a bola para ti de novo, para recadinhos finais, se despedir da galera aí, e daí a gente vai se encaminhando. Só agradecer mais uma vez a oportunidade, convidar as pessoas para conhecerem a Receita Digital, receitadigital.com, se você principalmente for um profissional, né, que faz atendimento, então vale para médicos, para dentistas, inclusive para médicos veterinários mais recentemente, ou se você for uma empresa, né, de tecnologia que precisa de um serviço desse também, a gente trabalha com esse tipo de serviço, e Legal. principalmente essa vale para todo mundo que conheça a Consulta Remédio, né, cr.com.br, inclusive se você esqueceu onde é que você guardou a bula, jogou a bula fora, a gente tem ali as bulas todas atualizadas, bulas em vídeo, e o maior comparador de preços e marketplace, inclusive você consegue comprar e receber em casa, né, os seus medicamentos e produtos de saúde, beleza, higiene, então dá uma visitadinha lá, conhece, com certeza vale a pena ter isso salvo nos seus favoritos. Agradecer mais uma vez o convite e me colocar à disposição aí para todo o ecossistema, quem quiser trocar uma ideia, sou super aberta à tua disposição. Ah, legal, tenho certeza disso, a gente já vive. A Ivy fez parte do Batch 2 aqui do Vibe, então faz um tempinho já ainda, mas para vocês verem assim, como essas relações que se formam durante esses programas e essas amizades que se criam mesmo, né, Ivy, mandando meme lá no Instagram pro outro lá, tipo assim, é muito, muito bacana. Gente, obrigado de coração a todos que nos escutaram, nos assistiram até aqui, né? Comentem aí, deixem seus comentários e nos enviem novas pautas que vocês acham importante para a gente abordar aqui no podcast. Siga a gente nas redes sociais, né? Então Vibe Unimed no Instagram, vibeunimed.com.br, lá a gente também compartilha bastante conteúdo e está sempre atento ao que está acontecendo no ecossistema de inovação, no ecossistema de inovação de saúde. Tá bom? Até mais para todos aí, nos vemos no próximo episódio. Um abração.